Olá você, tudo bem? Professor Vinícius Faria do Clica Ali Questões de Concurso. Vem aqui fazer uma revisão com questões para a gente entender a que pé chegamos aqui com nossa quarta aula, o que nós conseguimos resolver com essas 4 aulas dentre as questões de noções de sistemas operacionais. Esse vídeo vai ser um vídeo um pouco longo, mas que vai ter bastante informação e bastante dinâmico para a gente entender o que cai em concurso, que questões a gente conseguiria resolver somente com 4 aulas. Então vem comigo aqui, se você não é inscrito no canal, se inscreva, está se preparando para Banco do Brasil, INSS, IBGE, não importa o concurso, está se preparando em informática, vem comigo que eu vou te mostrar. Clica ali questões, tem um Clica Ali Informática também, @clica ali, me siga lá para mais informações sobre concurso público, tem playlists completa de Windows, de Word, Excel. Então vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui então nas questões que eu filtrei, tá? Lembrando que eu não executei as questões, então pode ser que eu erre em tempo real por ler rapidamente, por fazer de qualquer jeito, mas é que eu gosto de fazer tudo ao vivo e sem edição, tá? Então eu fiz o filtro aqui está o filtro por noções de informática, o assunto hardware, dispositivo de armazenamento, memórias periféricos, o ano até 2020, nível médio, e anulei questões, tirei questões anuladas, tá? Lembrando que nós vamos resolver somente aquilo que a gente já viu nas aulas anteriores. Então essa primeira parte fala de componentes que a gente ainda não estudou, tá? Aqui fala sobre, vamos dar uma lida aqui, recuperação de falhas lógicas. Isso aqui é técnico em informática, então isso aqui não conta pra gente. Outro de técnico em informática, auxiliar administrativo. Então vamos lá. Os microcomputadores é um equipamento, né, são equipamentos que processam informações. E este é um composto de diversos componentes, como mouse, teclado e desktop, que fazem parte do... Olha só que questão mal formulada. Deixa eu ver que banca é essa. É uma banca desconhecida, né? Por isso está totalmente mal formulado, com vários erros de português na própria questão. Mas está falando que tem mouse, teclado e desktop. Fazem parte do quê? Mouse, teclado e desktop está querendo dizer computador de mesa. Isso aqui é um conjunto de hardware, né? Então, tá aí para vocês que estão acompanhando. Aqui nós temos um outro questão, deixa eu verificar se está... Aqui está falando sobre o teclado, é um dos periféricos do computador. A gente não fez aula sobre teclado, tem aula no Clica Ali, tá? Vocês podem ir lá, tem tudo sobre teclado, é só procurar, vocês vão entender. Aqui mais uma questão, fala, um acessório do computador auxilia na participação de conferências, reuniões online, sendo através dele possível que a pessoa apareça em vídeo. Isso aqui é uma questão bem simples, né? Para aparecer em vídeo nós precisamos de uma webcam, né? Então, tudo bem. Esse não vai cair nos concursos de mais alto nível, tá? Então vamos fazer o seguinte, o filtro aqui tá pegando umas questões muito safadas, desculpa o termo, mas vamos colocar aqui Sesgran Hill, vamos colocar aqui FGV, vamos dar uma melhorada nisso, no nível, né? Vamos colocar IBFC, vamos colocar Banca Avalia, que é a que está fazendo Avalia, Avalia, Instituto Avalia, que é o que vai fazer IBGE. Vamos colocar Sebrasp. Vamos colocar Carlos Chagas. Vamos por FGV. E vamos por Fundação Carlos Chagas. FCC. Vamos colocar mais AOCP, né? Bom, acho que tá bom. Agora sim, a gente consegue fazer um filtro um pouco melhor, né? Porque as questões aqui estão um pouco embaraçadas. Vamos lá, vamos continuar então resolvendo. Aqui fala sobre armazenamento, a gente não estudou ainda. Aqui fala sobre questões de tecnologias que a gente não estudou ainda. Aqui fala sobre tipos de memória, ainda não estudamos até agora. E agora aqui, a Prefeitura de Joinville, Santa Catarina, adquiriu novos notebooks para otimizar as atividades administrativas. Durante o treinamento de uso de um servidor, um servidor percebeu que não era necessário conectar imediatamente um mouse externo.
pois o próprio equipamento já dispunha de um dispositivo de entrada sensível ao toque integrado ao notebook, que permite controlar o cursor. Então nós temos no notebook, tá? Lembrando que colocou aqui novos notebooks, então aqui vai ter uma pegadinha aqui, tá? O que que acontece? Aqui tem vários periféricos. Trackball é um periférico que tem notebook que permite controlar o mouse, porém trackball ele é um dispositivo utilizado em notebooks antigos. Joystick, periférico de entrada de controle de jogo. Scanner, periférico de entrada de captura de papéis, né, para mandar para o computador. Plotter, periférico de saída, que recorta, que faz impressão em grande escala, né, papel grande, assim, faz adesivo e tal. Touchpad é o nome do dispositivo, é o periférico de entrada que permite a gente controlar o mouse do notebook. Então fica aí touchpad como o nosso periférico aqui escolhido para a resposta. Aqui está falando sobre considerando o contexto, nada alternativo com a classificação dos dispositivos utilizando fluxo entre eles no notebook. Tá, esse aqui é periféricos, então vamos lá. Vamos ler a questão, entender a questão, vou ver se vocês acertam com as 4 aulas que vocês tiveram até agora. Durante uma operação de fiscalização ambiental em campo, foram utilizados diversos dispositivos conectados ao notebook para registrar imagens, exibir conteúdo visual, coletar dados sonoros e geográficos, emitir documentos, entre outras tarefas. Ao final da atividade, você, como fiscal ambiental, precisou elaborar um relatório técnico para a chefia, identificando e classificando os dispositivos utilizados conforme sua função quanto ao fluxo de dados em relação ao computador, entrada, saída ou ambos. Essa verificação visava padronizar os dispositivos e garantir a compatibilidade em fiscalização futuras. Considerando esse contexto, assinale a alternativa que apresenta corretamente a classificação dos dispositivos utilizados de acordo com o fluxo de dados entre eles e o notebook. Bom, nada a ver o contexto, né? Foi só uma historinha, mas não tem nada a ver. Não tem utilidade nenhuma isso que está sendo feito ali pelo servidor. Mas vamos lá. O teclado utilizado para preencher planilhas é classificado como dispositivo de saída. Teclado é dispositivo de saída? Então você já pensa aí. Monitor. E o monitor usado para conferência de dados registrados também é considerado dispositivo de saída. Monitor periférico de saída, correto. Teclado, entrada. Então, primeira opção a gente já descarta. A impressora utilizada para gerar relatórios físicos é um dispositivo de saída. E o mouse utilizado para controlar o cursor do notebook também é considerado saída. Impressora, saída, periférico de saída. Mouse envia dados para o computador, periférico de entrada. Então essa eu cancelo. O scanner utilizado para digitalizar termos de notificação é classificado como dispositivo de saída. Caixa de som usada para reprodução de alertas também é considerado saída. Scanner, ele captura a imagem e joga para dentro do computador, então ele envia dados para o computador, ele é de entrada. Então essa também é falsa. O microfone usado para gravação de entrevistas em campo é um dispositivo de entrada, enquanto o monitor que exibe imagens de satélites é um dispositivo de saída. Então essa é a alternativa correta. Né? Porque microfone ele envia dados para dentro do computador. Vamos ver a última, o microfone conectado para captação de som da natureza é classificado como saída. Errado, microfone é entrada. Pendrive é o dispositivo de entrada e saída. Quando eles colocam assim, você vai considerar, mas pendrive é um dispositivo de armazenamento. Mas como eles estão classificando aqui, seria sempre entrada e saída. Dispositivos de rede e dispositivos de armazenamento sempre entrada e saída. Então essa não é. Resposta certa D. Beleza? Então, pessoal, até aqui as informações da aula 1, 2, 3 e 4 servem já para resolver essas questões. Vamos seguir em diante. Vamos ver se tem alguma lacuna. Qual que é o interesse de fazer essa revisão? É a gente descobrir se preciso ainda complementar alguma questão das aulas que já foram feitas, tá? A gente tem que fazer o máximo de questão possível para conseguir ter uma boa amostragem do que nosso ensino está sendo capaz de mostrar. Essa não é de periféricos. Essa também fala acerca dos computadores, dispositivo móvel e tal, não. Aqui uma de hardware e software, tá? Então, hardware e software são elementos essenciais de um sistema computacional.
A respeito desses elementos, assinale a opção correta. O software de um sistema computacional restringe-se aos programas fornecidos pelo fabricante do computador, não se restringe aos fornecidos pelo fabricante, né? Sistema operacional, um dos tipos de hardware, é responsável por auxiliar o desenvolvimento e manutenção de aplicativos. Sistema operacional é um software, então ele não é um tipo de hardware. Hardware constitui-se de CPU, memória, enquanto software é formado pelos periféricos de entrada e saída. Periféricos são um conjunto de hardware também, então não é essa a resposta. O hardware de um sistema computacional corresponde aos programas responsáveis por controlar dispositivos físicos. Hardware não são responsáveis por controlar, não são programas, né? Então já não é. O software de um sistema computacional é constituído pelos programas que permitem atender às necessidades do usuário. Então, mais uma questão respondida com nossas aulas. Aqui uma questão que fala sobre outras questões de hardware, a gente ainda vai ver memórias e dispositivos de armazenamento. Vamos para a próxima aqui, que fala sobre dispositivo de armazenamento. Agora não. Memórias ainda não. Memórias ainda não. Olha como é importante estudar memórias, tá? Aqui ele fala sobre componentes de hardware e sua principal função. Vamos ver se a gente consegue responder, que na aula que a gente falou de hardware, que eu mostrei a placa-mãe, a gente consegue ter uma noção. Vamos ver se é suficiente. Claro que a gente vai estudar ainda dispositivos de armazenamento e memórias, mas pode ser que com aquela pequena aula resolva isso aqui. Vamos ver. Assinale a opção que apresenta corretamente o componente de hardware e sua função principal na arquitetura básica do computador. CPU, Central Process Unit, ou UCP, Unidade Central de Processamento. Armazenar permanentemente o sistema operacional e arquivos do usuário. Bom, isso aqui é característica de dispositivo de armazenamento, né? Memória RAM, tá? Memória de acesso aleatório, Random Access Memory, né? Memória de acesso fornece energia estável, adequada a todos os componentes do computador. Fornecer energia, memória RAM? Não, isso é fonte de energia. HD/SSD. Armazena temporariamente os dados dos programas e do sistema que estão em execução ativa. Então aqui está um conceito que é da memória RAM, né? Porque temporário é o volátil. A gente falou rapidamente sobre isso, mesmo não estudando memória. E dispositivo de armazenamento não é temporário, é permanente. Placa-mãe. Interconectar todos os componentes principais do computador e permitir sua comunicação. Isso eu falei lá na aula para vocês, então se vocês prestarem atenção na aula de hardware, você vai marcar essa. Fonte de alimentação, executar cálculos. Meu Deus, né? Então, nós temos aqui a resposta correta. Vamos seguir em frente. Aqui fala sobre mídias de armazenamento. Nós não estudamos ainda. Aqui também armazenamento e barramento. Aqui também. Aqui sobre RAID, que é uma forma de armazenamento. Aqui é para técnica de manutenção de computadores. Técnico de manutenção de computadores, vamos pular. Técnico informática, vamos pular. Mais um de técnica informática. Vamos seguindo em frente aqui com nossa aula. Deixa eu dar um oi para vocês aí. Um abraço a todos que estão acompanhando o canal. Espero que estejam gostando das aulas. Deixe seu comentário se está te ajudando. Se você acha que é importante este vídeo, já se inscreva e deixa o like para mim aí. Vamos lá, vamos continuar aqui então nossas questões tranquilamente. Aqui dispositivo de armazenamento, memória, então não é nosso caso até agora. Chegamos a uma questão que é capaz de vocês responderem tranquilamente. Então vamos lá. Aqui é do Instituto AOCP, concurso da Sanepar, Companhia de Saneamento do Estado do Paraná. Você é um técnico em informática da Sanepar e recebeu solicitação do seu superior para produzir cópias fiscais de documentos, cópias de documentos digitais. Produzir cópias fiscais de documentos digitais. Para cumprir essa tarefa, qual periférico deve ser utilizado? Produzir cópias de documentos digitais é imprimir, né? Imprimir, a gente usa a impressora. Joystick não dá, o mouse não dá, teclado não dá e o monitor não dá. Então essa questão é uma questão dada, né? Vamos lá. Aqui RAID, armazenamento. Aqui nós temos armazenamento. Olha como é importante armazenamento, tá? Armazenamento. Aqui periféricos. Então essa questão é da FGV 2025.
Numerosos dispositivos chamados de periféricos são conectados aos computadores. Os periféricos usados para inserir informações no sistema são classificados como de entrada. Assinale a opção que indica o periférico de entrada de dados. Periférico de entrada. Então nós temos aqui fone de ouvido, saída, impressora, saída, caixa de som, saída, monitor, saída, mouse, entrada. Então, mais uma questão acertada com os 4 aulinhas que a gente fez. Memórias. Aqui é sobre placa-mãe, tá? Sobre placa-mãe. Essa daqui é interessante, acho que dá pra gente fazer, mas como foi difícil, né, mostrar no vídeo, vamos ver se vocês conseguem resolver essa aqui. A imagem a seguir ilustra o modo simplificado conectores da placa-mãe. Então, isso aqui é mais visual, tá? É bom que eu já dou uma retomada aqui com vocês. Eu quero que vocês observem bem esse desenho aqui, ó. Aqui eu tenho 2 conexões, aqui eu tenho mais uma conexão, outra, outra e outra. Então vamos lá. Os números apresentados na imagem são portas de entradas respectivamente denominadas. Então, A1. Esse aqui, ele tem 2 nomes, tá? Ele pode ser chamado de PS2, ele pode ser chamado de mini-DIN. Então, nós vamos pegar PS2, todos contam com PS2 no começo, tudo bem. 2. Esse conector aqui, ele é o conector VGA. Ele é utilizado para portas de monitor, tá? Que usa esse tipo de sinal. Então, nós não vamos utilizar este. Não vamos utilizar este. E aqui temos 2 VGA. Não vamos utilizar esse. Agora, a dica que eu te dou. Por isso que é importante você riscando o que você tem certeza que não é. Na hora do concurso, faça isso também. Porque agora você ficou entre 2. E o que torna fácil? Mesmo você não sabendo mais nada, sabendo somente identificando uma dessas portas, vamos imaginar que você identifica essa, que você sabe que essa é USB. A 6 é USB, então você pode no final já descobrir que essa questão é a certa. Certo? Mas vamos ver aqui. Essa aqui é importante vocês conhecerem, a DVI. Tá? Essa porta se chama DVI, é uma porta de vídeo digital. Tá? Ela é anterior à HDMI. A HDMI substituiu esse tipo de porta porque a HDMI tem capacidade de transmitir áudio e vídeo no mesmo cabo, né? Então, a DVI, a HDMI é a evolução da DVI. A DVI ela é digital, é um formato de vídeo também, bastante conhecido, mas hoje em dia se utiliza o HDMI, tá? Então a 3 é DVI, já está aqui. Depois a 4 HDMI, tá aqui. Ethernet, essa porta de rede, não internet não, Ethernet, tá? É esse tipo de conector aqui que encaixa nesse local, conector RJ45, ele é encaixado aqui, o cabo de rede, e 6 USB, então a gente consegue resolver essa questão conhecendo o USB. Se você soubesse só o USB, você resolveria essa questão. Então o concurso é muita calma. Ó, o USB é o último, USB é o último, você poderia não saber nenhuma porta, só USB. Então você conseguiria resolver essa questão tranquilamente, tá? Vamos para mais uma questão então aqui. Aqui nós temos um sobre dispositivo, memória. Deixa eu ver se fala de hardware. Não, aqui fala sobre parte física. Dentro dos componentes de parte física do computador utilizado na informática, aplicado ao diagnóstico por imagem. Ah, tá colocando tipo é uma de saúde. Aqui, técnica de radiologia. Como é denominado o componente que tem as funções básicas de processamento e controle de fluxo de dados? Então, assim, funções básicas de processamento. Ele está perguntando qual que é o dispositivo. Mouse é para isso? Não. Placa principal é genérico, é um termo que criaram. Sistema de entrada e saída, nada a ver. Aí que tá. Essa questão aqui, ela tem uma chance, tá? Tem tipo uma duplicidade, tá? Aqui nós temos unidade central de processamento, que é o processador. Ele tem funções básicas de processamento? Então, aí que tá. E a memória principal? O processador faz parte da memória principal, mas a memória principal ela é mais importante porque ela tem também a questão de fluxo. Tem memória RAM, memória cache, tem o processador, né, que são os registradores. Bom, aqui tá bem complexo,
porque fala de componentes da parte física. Então, se eu for pegar componentes, eu teria que arriscar em processadores ou em memória principal. Componentes, memória principal, eu arriscaria aqui. Essa questão cabe recurso, tá? Eu vou arriscar nessa, porque o processador é uma memória principal. Então tá o que? Dúbio. Beleza? Eu vou arriscar. Eu errei. Olha só, o D. Ficou a D, ficou o processador, tá? Mesmo processador sendo o quê? Memória principal. Então a memória principal, ela tem a finalidade disso aqui também, tá bom? E o que aconteceu? A questão pode ser anulada, tá? Vamos para a próxima. Aqui ele está falando de complemento de 2, que é uma questão de tecnologia. Tá? Eu resolvi errado, que eu fui converter esse valor de binário para decimal, já fazendo a questão direto, você vê que era complemento de 2, que é uma técnica utilizada na ciência da computação, na informática, a gente usa, mas aqui eu peguei direto os bits, converti e chutei na A, né, porque é 127, né, esse valor em binário eu cliquei aqui e na verdade não, porque ali é complemento de 2, mas não cai no de vocês. Vamos lá. Aqui o mundo da computação, essa aqui é da FGV, 2024. O mundo da computação e informática está presente na nossa vida, todos os Esse mundo incrível possui dois componentes fundamentais, hardware e software. Assinar é a opção que melhor define a diferença entre os dois, tá? Hardware é a parte física de um sistema de computação, enquanto software são os componentes responsáveis pelo armazenamento. Nada a ver. Hardware refere-se aos componentes físicos de computador e software ao conjunto de instruções que permite que o hardware funcione de maneira controlada. Você controla o hardware por meio de softwares, né? Vamos deixar aqui. O hardware abrange dispositivos como monitores e impressores, enquanto o software inclui apenas sistema operacional. Não. Hardware é imutável e nunca precisa de atualização. O software é atualizado regularmente. Nada a ver, hardware também tem que atualizar. Hardware executa funções do sistema de forma independente, enquanto o software só é necessário para a interface do usuário. Então aqui, pessoal, é a questão B. Tá? Hardware é o físico do computador e o software que controla esse hardware. Muito bem. Aí nós temos mais um aqui de agente penitenciário que fala de dispositivo de armazenamento. Aqui nós temos um outro que fala de parte de recursos de hardware de data center para técnica informática. Aqui nós temos um sobre memórias. Nós temos outra questão falando de... Deixa eu ver se tem a ver. Vamos lá. Na área de informática e da computação é essencial compreender os conceitos e fundamentos que foram base do fundamento de sistema e dispositivo. Um desses conceitos essenciais diz respeito a componentes físicos, CPU, monitor, teclado e mouse. O termo utilizado para descrever coletivamente esses componentes físicos, como que a gente distingue coletivamente? A gente chama de armazenamento, a gente chama de pasta, a gente chama de processamento de dados, a gente chama de software. Então essa aqui é bem fácil, é o hardware, né? Bom, aqui mais uma questão, vamos ver o que fala. Existe tanto. Isso aqui é periférico, ó. Vamos lá. Acerca dos dispositivos de entrada e saída do computador, avalie a afirmativa a seguir, assinale V para verdadeira, F para falsa. Os dispositivos de entrada codificam informações que entra para o sistema binário de forma que possa ser processado pelo computador. Gente, é duro essas formulações, né? O jeito que coloca a questão torna um pouco complexo, mas o que ele quer dizer é o seguinte, que os periféricos de entrada vão criar códigos, vai codificar informação, esse que entra para o sistema binário que está ruim, tá? Mas ele vai enviar bit, tá? Então, assim, vai ser binário. De forma que possa ser processado pelo computador. Sim, todos os periféricos vão ter que transformar o sistema em binário, em digital, né? Sistema digital são duas possibilidades, 0 e 1, que é o binário para o computador. Então, eu vou considerar verdadeira, logo eu vou ter que cancelar duas falsas. Existem dispositivos que funcionam tanto para entrada como para saída de dados, como por exemplo os monitores touchscreen. Monitor touchscreen realmente ele é entrada e saída ao mesmo tempo, tá? Mas na verdade o touchscreen é um periférico de entrada e o monitor é um periférico de saída. Os dois juntos torna-se entrada e saída. Então é verdadeira essa afirmação.
logo eu posso cancelar essas duas. Os dispositivos de saída de dados são responsáveis apenas pela coleta e armazenamento de dados. Meu Deus, pela coleta? Saída não coleta nada, então é falso. Então a gente vai na A e vamos seguir em frente. Bom, mais uma questão sobre memória. Opa! Os dispositivos de entrada e saída permitem interação do computador com o mundo exterior são exemplos de dispositivos de entrada e saída. São exemplos de dispositivos de entrada / saída. Aqui, ele está falando o quê? Eu não gosto da palavra dispositivos de entrada e saída. Eu gosto da palavra periférico, tá? Mas no caso ele quer que a gente fale de periféricos, tá? Então, aqui eu tenho memória e processador, né? São dispositivos de hardware, não são periféricos, tá? Memória cache memória cache não é um dispositivo periférico. Registradores são pequenas memórias que tem dentro do processador. Não são periféricos. Mouse, impressora e microfone são periféricos. Mouse, impressora e processador não são. Então aqui restou essa opção para a gente. Vamos seguir em frente. Aqui nós temos um sobre memória. Vamos ver se a gente consegue responder com o que a gente já viu. Considere as seguintes assertativas dos conceitos básicos de microcomputadores. O sistema operacional é um componente de hardware. Então, aqui vamos. É correto afirmar... Está correto o que se afirma em? Na 1, nem pensar. Então, na 1 a gente sabe que não está correto. Já vamos arrancar aqui. Ó. É isso que vocês vão fazer na prova de concurso também. O mouse é um dispositivo periférico de entrada de dados. A 2 é correta. Então, a 1, a 2 e a 3 são corretas? Não. Só 2 a gente ainda não sabe. A memória RAM é apagada quando se desliga o computador. A gente falou isso aí lá quando eu expliquei sobre memória rapidamente. Ainda não fiz aula sobre memórias, mas ela é memória volátil. É uma memória de trabalho. Eu falei rapidamente sobre isso. Dá para já entender que a memória RAM é apagada quando se desliga o computador. Então, a 2 e a 3 apenas, tá? Então, essas são as questões corretas. Vamos seguir em frente. Aqui nós temos sobre porta USB, a gente não estudou ainda. Vamos seguindo com a nossa revisão, tá? A nossa revisão vai abarcar conceitos de hardware e software, alguns componentes de hardware básico da placa-mãe ali, a leitura da placa-mãe que eu fiz para vocês. Falei dos periféricos de entrada e saída, mostrei características dos periféricos. E agora a gente vai começar, a partir dessa revisão, seguir em frente com características daí dos dispositivos, os tipos de memória e os dispositivos de armazenamento, tá? Aí vai aumentar o número de questões que a gente vai conseguir resolver com as aulas. Aqui está falando sobre vídeo, a gente não fez aula só sobre isso, aqui é sobre memórias. Aqui está falando sobre a unidade central de processamento, isso aqui é para a gente administrativo, vamos tentar aqui resolver. Unidade central de processamento, UCP, que é a mesma coisa que Central Process Unit, CPU, é importante componente do computador. Nesse sentido, é correto afirmar que o processador tem a função de armazenar o BIOS quando o computador é desligado. Se você ainda não sabe o que é BIOS, deixa essa questão sem marcar. É responsável por executar instruções de um programa de computador? É o processador que que executa instruções? É um dispositivo periférico? Não. É um periférico? Não. É o gabinete que armazena os componentes do computador, tais como placa-mãe e memória? Porque muita gente chama CPU daquela torre que a gente chama de gabinete. Não é. Agora tem duas questões para vocês decidirem. Como vocês não sabem o que é BIOS, vamos para a segunda. É responsável por executar instruções? Essa é a função do processador, executar instruções. O BIOS é um tipo de sistema básico do computador. A gente vai fazer aula sobre BIOS. Ele está numa memória, tá? Numa memória ROM. É um tipo de memória somente leitura, e ele é o Basic Input Output System, sistema básico de entrada e saída de dados, e possui 3 programas lá dentro. Um post que vai testar a máquina quando você liga, se tiver alguma coisa errada vai bipar ali, vai fazer algum barulho, vai pedir para apertar F1 se o teclado não estiver encaixado. O I/O que vai permitir você usar os periféricos, o monitor e o teclado para acessar o computador, e o Setup, que é o sistema de configuração da placa-mãe. Então essa aqui não é. Logo é essa. Nós vamos fazer aula sobre BIOS mais para frente. Bom, seguindo em frente, tem mais uma aqui de memórias. Esse de memória. E aqui nós vamos falar de
O que é isso aqui? Técnica informática. Não. Técnica informática não. Técnica informática não. Técnica informática. Ah, isso aqui é legal, porque mesmo sendo para técnico, dá para usar para vocês. Técnica informática da FGV do TJ Amapá. Um computador pessoal típico é formado por componentes que podem ser comprados separadamente. Por isso que o nome é PC. Tá? PC são todos os computadores que você pode comprar as peças independente do fabricante. Por isso que tem computadores que tem marca própria, né, que nem da Apple, que não é assim, mas o PC ele é aberto, né? Esse computador pode ser montado pelo próprio usuário. Há algumas exceções, como computadores portáteis também chamados de notebook, laptops, computadores de tamanho reduzido que normalmente já vem pronto. Nesse contexto, o componente interno típico de um PC de mesa, que permite a conexão de placas de expansão ao computador, está fisicamente localizado na placa-mãe. Olha que legal, isso aqui caiu uma coisa que eu já expliquei para vocês lá. Na placa-mãe, tem um lugar que você pode conectar placas de expansão. Onde você pode colocar placas de expansão na placa-mãe é no chipset. Eu mostrei o chipset para vocês, que é o principal processador da placa-mãe, que tinha o ponte norte, controlava processamento, e o ponte sul, controlava periféricos e coisas que dependem de menos processamento. Memória de massa. Já falei isso aqui? Nunca falei isso. Mas quando fala memória de massa, é armazenamento em massa. São dispositivos de armazenamento secundário, tá? HD, SSD, isso aí. Dispositivo de entrada, nada a ver, né? Isso aqui não tem nada a ver com conexão de placas de expansão. Slot de expansão, porta de comunicação. Lembra que eu mostrei um slot chamado PCI e PCI Express? Lá na aula 1, é aqui. Slot de expansão, eu expliquei que você poderia instalar uma placa de vídeo e assim por diante. Olha que legal. Vocês aí, com nível médio, resolveram uma questão de técnico da FGV, do técnico judiciário. Vamos embora. Aqui está falando sobre algumas questões, né, de técnico ainda, DVD, CD, vamos seguindo em frente. Aqui está falando sobre outras. Vamos continuando aqui. Técnica informática. O que ele traz aqui para gente? Técnica informática. Aqui, dispositivo de armazenamento. Aqui é de técnica informática da BFC. Vamos ver como que é aqui. Sobre hardware e software. Então a gente tem que saber também, né? Hardware e software. Os sistemas operacionais. Verdadeiro ou falso? Os sistemas operacionais são tecnicamente considerados como softwares. Isso é verdadeiro ou falso, galera? Vai vendo aí. Bom, é verdadeiro, né? Então os falsos a gente já arranca da lista. São dispositivos tipicamente de saída, touchpad, scanner e webcam. Não, né? Esses são tipicamente de entrada. Já tem aqui o F aqui, ó. Um bom exemplo de hardware são os antivírus e os navegadores. Não. Então, a questão correta é a alternativa A. Seguindo em frente, aqui nós temos uma que fala sobre a questão de armazenamento. Nós vamos fazer aula depois. Aqui, uma que fala sobre dois componentes essenciais são encontrados no hardware de um microcomputador moderno. Fala sobre CPU e memória RAM. A gente ainda não falou sobre memórias, né? Esse componente comprime por meio de via comunicação conhecida. Então aqui ele fala sobre as vias que comunicam processador e memória, tá? E fica difícil a gente fazer essa questão. A gente não, né? Vocês fazerem essa questão. Mas, só para não ficar sem resposta, essas vias por onde passam os dados de comunicação são conhecidas como barramento, tá? Os barramentos de dados, barramento de endereço, são os caminhos por onde os dados passam para comunicar os dois dispositivos. Mas vocês não têm obrigação de saber disso, não, porque isso aqui já vai estar quando for falar de memórias, mais para frente. Aqui tem uma de periférico, um computador permite conexão de diversos dispositivos de entrada e saída de dados. Um desses dispositivos funciona como entrada e saída, permite armazenamento de dados, é o entrada e saída. Primeiro, ele está falando que armazenamento de dados é entrada e saída, que a gente já viu isso em aula. Então, armazenamento de dados é o quê? Teclado armazena dados, mouse, scanner, monitor e vídeo. É disco, né? Não tem o que fazer.
Aqui nós temos sobre arquivos e tamanhos de arquivos, grandezas computacionais, a gente vai ver isso perto de estudar o sistema operacional. Agora aqui a gente tem questões que falam sobre tipos de comunicação, não é nosso caso. Sistema de arquivos, quando for falar de armazenamento de disco, então ainda não entra nessa questão agora. Vamos ver aqui. Aqui nós temos a questão sobre tipos de conexão de vídeo, ainda a gente não estudou. Aqui sobre periféricos, já está estudado, são de entrada e saída respectivamente. Respectivamente é um após o outro. Entrada primeiro, saída depois. Scanner entrada, microfone saída? Não. Monitor entrada, mouse saída? Não. Teclado entrada, impressora saída? Sim. Alto-falante entrada, projetor saída? Não. Então, logo, nossa questão é a C. Vamos lá. Aqui fala sobre dispositivo de armazenamento. Depois que a gente estudar, a gente vem resolver. Vamos lá, tem mais uma aqui da FGV 2023. Os dispositivos de entrada e saída são componentes essenciais de qualquer sistema de computação e desempenham um papel fundamental na interação entre usuário e máquina. Alguns dispositivos têm capacidade de executar ambas funções. Assinale a opção que indica um dispositivo tem entrada e saída combinado. Quer dizer, combinado é um combo que tem os dois. É entrada e saída ao mesmo tempo. Impressora laser? Não, ela é só saída. O mouse é só entrada. O teclado é só entrada e o monitor touchscreen possui uma película que vai ser sensível ao toque, né? A entrada também. Aqui nós temos mais uma questão sobre dispositivo de armazenamento e processador gráfico. Aqui nós temos sobre essa questão de técnica informática, hierarquia do sistema, não. Aqui também sobre redes de computadores, ainda não. Aqui nós temos um outro que é da IBFC 2023. Relacione os dispositivos de entrada e saída, coluna da esquerda, tal. Caixa de som é o quê? Caixa de som é saída. Então, 1 é B. 1 é B. Então, a gente já sabe que 1 é B. 2, mouse sem fio. Mouse não importa se tem fio ou não. Ele é entrada. Então, 2 é A. Pronto, a gente já achou a resposta correta. 3, impressora multifuncional, ela tem scanner, então ela é entrada e saída ao mesmo tempo. Já sabemos a resposta. Vamos para a próxima aqui. Disco, dispositivo, não. Tipos de memória, ainda não. Dispositivo de armazenamento, não. Resolução de tela, vamos tentar resolver que a aula passada eu falei de características de monitores e tudo mais. Então, a aula 4 foi uma live, depois eu vou ver se eu facilito, tá no playlist, tá, pessoal? Tá no playlist do IBGE 2026, se você estiver procurando, ou vai no ao vivo, é aula 4. Depois eu vou ver se eu baixo e coloco como vídeo, para ficar mais fácil de pôr para vocês. Os monitores de vídeo podem ter diferentes resoluções de exibição. Assinale a resolução que corresponde a pixels a vídeo 4K. 4K é 4000, tá? Então, a resolução que chega próxima a 4000 é essa aqui, ó. 3840, é quase 4. 1920 seria a Full HD. Aqui é HD. Então, assim, a gente vai aqui na D, tá? Então, 4K é 4000. K vale 1000. Então, sempre lê 4K, 4000. Você vai pegar o que mais parece com 4000 aqui, beleza? Então, 4K seria esta daqui, beleza? Vamos seguindo aqui. Para que uma placa de vídeo suporte 256 cores, é necessário o número de bits por pixel que seja igual. Então, aqui só está falando para você o seguinte, né? Aí é entender sistema binário, né? Quantos bits eu preciso para representar 256 cores, né? Então, assim, o bit ele é 2. Se você tiver 2 a potência de 8, você vai ter 256, tá? Isso aqui vocês não são obrigados a saber. Ó, a técnica de atendimento do Banco do Brasil. O que acontece? O que a gente tem que entender quando fala do sistema binário, né? A gente não teve aula de monitor de vídeo ainda, né? Mas essas questões são de placa de vídeo. O que acontece? O sistema binário é composto por 0 e 1. Se você tiver uma coleção de 8 bits, você vai ter 8 possibilidades de 0 e 1. É 2 elevado à oitava potência, que dá 256 possibilidades. E essas 256 possibilidades são refletidas em 256 cores, tá bom? É isso. Vamos seguir em frente aqui. Mais uma do Banco do Brasil.
Aqui a gente não teve aula ainda, tá? Nós temos um tipo de porta aqui, ó, diferenciada. A gente não fez aula ainda, que é para o Banco do Brasil. Vai chegar a hora que eu vou falar desse tipo de conexão, tá? Não é USB, você já vê, já sabe que não é. Não é VGA, você já sabe que não é. Você olha ela, sabe que não é HDMI. Então, que tipo que é esse, né? Paralela? Não é paralela, é o DisplayPort, esse tipo de porta aqui, tá? Uma questão mais complexa. Aqui nós temos outra questão que fala sobre disco de estado sólido, dispositivo de armazenamento. E ele está falando sobre desvantagens e tal, depois a gente vai ver isso quando a gente estudar disco. Aqui ele está falando do Banco do Brasil também. Ele fala de uma questão que o dispositivo, ó, a capacidade do armazenamento do dispositivo portátil é de 1,5 milhão de bytes. Então aqui você tem que entender o que? Grandezas computacionais. 1,5 milhão de bytes, megabyte. Então, esse pode guardar um total de 1,5 milhão, é 1,5 vezes 1 milhão, né? Então, vai dar de bytes. Só que agora tem uma pegadinha. O que que acontece? O byte aqui, cada megabyte é 1024, tá? Então não é bem 1 milhão exatamente. Ele é 1 milhão 570, esse aqui ó, é o quebrado. Porque o mil, a milhar da informática é 1024, não é mil redondo. Então é aproximadamente 1 milhão e 500, mas eu sei que é um pouco mais. Então eu sei que a resposta é essa, tá? Isso aqui só vai acertar quem sabe mesmo informática e estudou grandezas computacionais. Questão difícil, primeira vez que eu faço ela. Gostei da questão, tem mais uma aqui, fala sobre memórias, depois a gente vai estudar. Aqui fala sobre dentro do computador, qual tipo de interrupção que é gerada pelo próprio processador e permite que o sistema operacional execute certas funções em intervalos regulares de tempo. Olha que interessante, né? Aqui ele fala sobre uma questão de tempo, né? Mas a gente não vai... Esse aqui é de tecnologia da informação. A gente não vai entrar nesse tipo de questão para não ter que falar para vocês. Na verdade, tá tudo assim, os termos aqui, eu não concordo até com a resposta que tá como relógio, né? Mas seria o clock em inglês, tá? Relógio, ninguém usa esse termo informática, tá? Essa questão pode ser anulada. É clock. Clock é o intervalo de tempo utilizado na informática, mas não é uma questão que vocês precisam dominar. Aqui nós temos o suporte de TI, não vou entrar nessa, mas ela fala sobre BIOS, sobre memória, é bem interessante para vocês que estão estudando aí. Perceba que não está tendo muita distinção de técnico e informática para nível médio, não. O bicho é pegado, o nível médio está querendo, algumas questões são mais complexas. Aqui está falando sobre algumas questões do BIOS, processo de transferência habilitado, melhor desempenho, execução do código, enfim, não é para vocês, é para técnico. Aqui memória e armazenamento. Algumas maneiras de medir desempenho do processador. Aqui fala sobre características do processador, né? Que é frequência e tal. Aqui é tecnologia da informação, tá? TRT. Não vou entrar nessa questão agora. Técnico bancário é interessante. Aqui está falando de pendrive e tal. Então não vamos entrar nessa. Aqui está falando sobre pendrive. Não vamos entrar nessa questão. Aqui sobre grandezas computacionais, configuração de máquina. Então aqui tem memória, tem disco. A gente vai ter que estudar ainda. Tecnologia de disco, enfim. Aqui fala sobre tipos de memória. Olha como é importante estudar tipo de memória. Aqui grandezas computacionais. As próximas aulas, antes do sistema operacional, a gente vai tratar. Quando a gente for falar de disco, de armazenamento, a gente tem que conhecer todas as grandezas aqui computacionais. Aí ele fala assim: fundamentos básicos de informática. Assinala a alternativa que tem um tamanho de armazenamento maior que 8 GB. Maior que 8 GB seria quantos bytes? 8 GB é 8 bilhões de bytes. Então aqui, ó, 1000, milhão, bilhão. Então seria 9 bilhões de bytes. Isso aqui é 9 GB. Aqui, 10 mil mega é 10 mil milhões, tá? Então, 10 mil milhões
10.000 mega é 10 giga. Opa, aqui tem alguma coisa errada. Opa. 10.000 mega. 10.000 mega é 10 giga, tá? Então esse aqui é maior. Aqui eu tenho 800.000 quilo. Tá? 800.000 quilo é 800 mega, é menor que 8 giga. Essa já não é. 819 bit, B minúsculo, bit. Não, nada a ver. Então é essa aqui mesmo. Não, essa aqui não. Não. Pera aí, essa aqui mesmo. Essa aqui mesmo. 10.000 mega é 10 gigabytes aproximadamente, um pouco mais. Bom, e aqui nós temos memória. Vamos ver se tem mais alguma para a gente poder fechar nossa revisão. Aqui não. Aqui fala sobre scanner, personalista. Nossa, aqui é técnico. Não, escrivão. É o Windows. Fala de Windows, configuração do dispositivo no Windows, tá? Isso aqui não é. Aqui fala sobre disco. Aqui fala um pouco sobre memórias e barramentos e processador. Ainda não estudamos, aqui também não. Então, eu acho assim que para a nossa aula de hoje, aqui é sobre memória secundária principal, cache, é legal isso aqui também, dá para dar uma... Talvez esse tipo de memória a gente consiga lidar depois, ó, bem uma questão interessante de quem que é FGV. FGV vem sempre com questões mais difíceis, interessantíssimas. Aqui Fire ou não... Eu acho que... Aqui, ó, vamos fazer por fim aqui, ó. Quanto aos conceitos básicos do sistema operacional, software e hardware assinala a alternativa abaixo de valores verdadeiro ou falso. Tanto Windows como Linux são considerados sistemas operacionais? Windows e Linux são sistemas operacionais. Dentro do software de um computador existem vários hardwares como antivírus, falso. Antivírus, não. Os sistemas operacionais são considerados hardwares puros, falso. Então aqui, nossa última questão. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Nossa revisão foi feita. Nós vamos seguir agora para a próxima parte, né? Para a nossa próxima rodada de estudo aqui, onde a gente vai começar a falar sobre dispositivos de armazenamento. Então nós vamos começar sobre tipos de memórias e dispositivos de armazenamento, que cai bastante concurso. Vou começar por tipos de memória. Para entrar na memória principal, daí memória secundária, aí dispositivo de armazenamento. A gente pegando todos esses conteúdos, quando a gente retornar para fazer essas questões, a gente vai começar a executar as questões que a gente pulou sobre dispositivo de armazenamento e contemplar, ver se contempla tudo que eu estou trazendo em aula. O que não contemplar, eu vou fazendo novas aulas até ficar bem fechado esse pacote, para você ter o melhor material de informática da internet aqui comigo. Já se inscreva e bora que estuda passa.